ter essa fé. Como enfrentamos? Só podemos enfrentar se tivermos realmente a fé. Acreditar em Deus. Acreditar em si mesmo para que a gente consiga, para que a gente caminhe realmente absorvendo tudo o que nos acontece, a diversidade da vida, as dores, os sofrimentos, para que a gente compreenda o próximo, para que a gente compreenda a vida em que nós estamos vivendo, em que nós estamos situados. Porque sabemos que, como espíritos eternos, já tivemos diversas encarnações, várias, nem sabemos quantas, e em cada uma delas é de aprendizado, é de progresso espiritual. Tudo bem que a gente ainda não aprendeu tudo, ainda não estamos colocando em prática todo o ensinamento de Cristo, ainda vacilamos quando a necessidade que temos de fazer o bem, ainda não praticamos o bem que deveríamos praticar, ainda não praticamos a caridade como deveríamos praticar. Estamos assim mergulhados, mais preocupados em nossos problemas, em nossas dificuldades, em nossas dores, em nossos sofrimentos e nas adversidades da vida, porque todos nós temos algo que não gostamos da nossa vida, da nossa existência. Todos nós queríamos que alguma coisa mudasse. Todos nós queríamos, com certeza, que fosse diferente. Como minha vida poderia ser diferente. E a gente se espelha ou olha muito para a vida do próximo. E nós queríamos aquela vida achando que a vida do próximo é melhor do que a nossa. De que a vida do vizinho, a vida daquele que passa, talvez no carro de luxo, seja melhor do que a nossa. E daí a gente se pergunta como que talvez naquele momento de reflexão, duvidar da justiça divina, duvidar que Deus é amor e a misericórdia, e questionamos: por que eu tenho essa vida? Por que eu não tenho uma vida melhor? Mas, como a vida nos ensina e responde, nos faz olhar os irmãos caídos, aqueles que estão nas calçadas, que estão nas ruas, nas comunidades, passando necessidades de vestuário, de alimentação, de saúde. E nós, porque então não olhamos para dentro de nós, em volta, dentro da nossa casa, e olhamos o que é que nós temos. E vamos comparar com aqueles que estão nas ruas. O que eles têm? Eles têm o sono, o desejo de que alguém passe, ou como eles chamam, comunidade, e passe com a distribuição de sopa, de pão, de agasalho, para que naquele dia, pelo menos naquele dia, ele possa dormir sem ter o estômago vazio. Então daí a nossa fé, daí a gente não duvidar da justiça divina, não duvidar de que nós estamos no lugar certo, no ambiente certo, convivendo com tudo que é necessário, não para que a gente possa se orgulhar, se vai vencer, mas a gente tem que olhar como a doutrina espírita nos ensina o necessário para o nosso progresso espiritual, de acordo com o nosso merecimento. O que nós fizemos nessas vidas todas que já vivemos, porque somos um só. Então, hoje, a gente faz essa reflexão. Hoje a gente pensa, e pensa bastante, desde quando a gente se lembra quando era pequeno, criança e até hoje. Quantas alegrias nós tivemos? Não foram maiores do que as dores, do que os sofrimentos? Todos os momentos de felicidade nós já tivemos. Nós já vivenciamos. Poxa, só que a gente está nesse mundo e olhar que mundo maravilhoso, embora seja de expiações e de provas, embora talvez eu tenha mais, a gente sempre se coloca assim, que eu tive mais dor, mais sofrimento, mas é porque nós temos essa mania, digamos assim, de falar das dores do sofrimento. Quando a gente conversa com os outros, parece que o assunto que vem na nossa mente é essa de satisfação, a gente fala das dores, do sofrimento, das preocupações, das dificuldades, achando que a nossa vida talvez não esteja valendo a pena. Aí a gente se refere a isso porque é um mês
da gente lembrar daqueles que desistem da vida. E por que desistem? Porque realmente não se lembram das coisas boas. Não pensam na felicidade que já viveram. Tem a mente voltada só para as dificuldades e para as dores. E o nosso Mestre Jesus, sabendo disso, nos encontrando naquela época, a todos nós que já estivemos lá, a todos nós que vivenciamos, se não encarnados, vivenciamos com um daqueles que ia pedir a Jesus um milagre, a cura do corpo físico, como muitos foram, estavam pelo menos no mundo espiritual acompanhando toda aquela trajetória. Como espíritos desencarnados, lógico, não ia deixar essa oportunidade de que a gente estivesse por lá com outra atividade, com outro trabalho que não fosse acompanhar também os ensinamentos de Jesus, a sua boa nova. Então, por isso que nada é novo para a gente. E quando a gente lê uma palavra dessa, quando a gente estuda, de alguma forma a gente tem na mente que já ouviu. E a facilidade que a gente tem de compreender. Embora, conversando sobre essa parábola, você já ouviu falar, perguntei a alguém, sobre a parábola da figueira que secou? Não, porque talvez não seja muito comentada, mas ela se refere à nossa fé. Então, para que a gente compreenda, que a gente entenda, a gente tem que ler. São 3 itens só: o 8º, o 9º e o 10º. Então, para ficar mais didático, achei melhor a gente ler o 8º, que começa a parábola, e a gente comentar o que a gente entendeu, do que Kardec trouxe para a gente a interpretação, para que a gente se fortaleça, como sempre teve em mente. Esse ensinamento da parábola é para a gente fazer reflexões, para a gente pensar como anda a nossa fé, como está agindo, né, a nossa fé. Uma fé verdadeira, ou aquela fé que diante do menor problema a gente se desespera. Mas, com certeza, já ouvimos tantos ensinamentos, já lemos tantos livros, e essa hora vem só solidificar, vem nos dar um impulso, vem nos fortalecer para que a gente pense: poxa, eu tenho fé, sim, eu acredito. É com essa fé que eu vou levar a minha vida adiante. Afinal de contas, qual é o nosso objetivo hoje? De cada um ser feliz. Todos nós queremos ser felizes. Todos nós queremos que os problemas, que as dificuldades se dissipem. Nós queremos, temos conhecimento de que estamos no planeta que está mudando para um planeta melhor de regeneração, onde o bem irá imperar. Porque nesse que nós estamos, no estágio que nós estamos, ainda o mal é maior do que o bem. Mas façamos a diferença. Cada um de nós que represente o mundo daqueles que fazem o bem, daqueles que realmente praticam o ensinamento de Jesus, daqueles que realmente estão dispostos a sofrer o calado, a ter as adversidades guardadas, mas sabendo que são lições, que são aprendizados, que não são castigos, que ninguém está pagando, mas está se educando diante do mundo que nós estamos vivendo. Se queremos acompanhar a evolução do planeta, que procuremos então ser melhores, que procuremos então praticar mais do que nunca os ensinamentos de Jesus, porque só com esses ensinamentos, é que nós conseguiremos almejar aquilo que tanto sonhamos, que é a nossa felicidade. Então, um dia, quando nós que lemos a literatura espírita, que lemos o Pentateuco espírita, e quando paramos ali para olhar as explicações que nos dão esses espíritos superiores, e que nós desejamos ser iguais a eles, quando lemos no céu e no inferno o depoimento daqueles espíritos felizes, poxa, como nós queremos ser felizes, já. Mas é de derrado e impegável. Ninguém vai salvar isso. Se assim não fosse, amanhã mesmo a gente já estaria partindo dessa vida
para um mundo feliz. E quem quer partir amanhã? Alguém que quer desencarnar amanhã e para o mundo feliz de imediato? Quem quer levantar o braço? Ninguém. Aí a gente pergunta se é uma falta de fé. Não. É porque existe a lei de conservação em cada um de nós. Nós sabemos que no nosso íntimo, um dia iremos partir. Quando chegar pertinho, a gente vai sentir isso. Mas cada um de nós sabe, pelo menos, que não devemos abreviar a nossa jornada. E quanto mais tempo passarmos aqui, é mais oportunidade de crescer espiritualmente, para a gente poder evoluir espiritualmente. Por isso que eu já deixei lá no Espírito. 110 está bom. Quando chegar com 110 é para uma hora de ir, né? Mas se puder dar mais tempo, não tenho pressa nenhuma de ir. Mas nenhuma. Porque quando chegar lá, Chico disse que o maior entrave do espírita é reconhecer o tempo perdido. Puxa, eu podia ter feito tanta coisa. Eu podia ter feito mais, ter amado mais, ter feito bem, ter feito caridade, ter participado de tudo. E de repente eu não fiz. Diz que é essa a primeira coisa que a gente se lembra. Não é procurar saber quem foi uma vida passada. Não é procurar saber a posição que ocupou na sociedade numa vida anterior. A gente lembra daquilo que deixou de fazer, daquilo que aprendeu e não fez, ou das escorregadas que a gente cometeu. Quando a gente magoou, quando a gente obedeceu, quando a gente não foi bom, quando a gente... Isso é algo contrário à lei divina. Mas somos adultos, maduros, principalmente espiritualmente, para seguir adiante. Então vamos ao ensinamento de Jesus, nos chamando para aprendizado, para fixar esse aprendizado dentro de cada um de nós. Então, diz assim, registrado por Marcos, né? Ele diz: quando saíram de Betânia, ele teve fome e vindo ao longe uma figueira, para ela encaminhou-se, a ver se acharia alguma coisa. Teve-se, porém, aproximado, só achou folhas, visto no seu tempo de figos. Então, disse Jesus à figueira: que ninguém coma de ti fruto algum. Porque seus discípulos ouviram. No dia seguinte, ao passarem pela figueira, viram que secara até a raiz. Pedro, que tinha uma personalidade assim mais forte, e não deixava nada para depois, ele era muito inquisidor, perguntava, e quando ele não entendia, perguntava de novo, ele questionava. E é como nós ficamos assim, porque a doutrina do Espírito nos ensina que a fé raciocinada não é a gente ouvir e aceitar, a gente tem que entender, compreender. É a fé raciocinada, é a gente questionar, até que a gente, poxa, não entendi, guarda a lei, depois a gente vai ler de novo, não entendi, pergunta para quem possa entender. Hoje em dia nós temos a internet aí para tirar conta da gente de tudo. Então Pedro, lembrando-se do que dissera Jesus, disse: mestre, olha como secou a figueira e tudo amaldiçoaste. Jesus, tomando a palavra, lhes disse: tende fé em Deus. Digo-vos, em verdade, que aquele que disser a esta montanha: tira-te daí e lança-te ao mar, mas sem hesitar no seu coração, crente, ao contrário, firmemente, de que tudo o que houver dito acontecerá, verá que com efeito acontece. Logicamente, aí a gente vê nesse item, logicamente, que a gente vê duas coisas. E Pedro disse que Jesus amaldiçoou o figueiro. E a gente vê essa questão, se a gente tivesse fé verdadeira, ele dizer para a montanha: sai daí, lança-te ao mar, aconteceria se a gente acreditasse. Ora, aqueles apóstolos de Jesus que estavam com ele, vivenciando, tanto a divulgação da Boa Nova,
vivenciando os milagres que ele fazia. E ainda assim, tiveram a oportunidade de também fazer a mesma coisa e não o fizeram. E Jesus lhe feriu homens de pouca fé. Então a gente acredita hoje, vou ser sincero, se com a fé que eu tenho, eu sei que eu tenho fé em Deus. Mas se eu disser uma simples cadeira dessa, cadeira, vai cair e vai ali para frente. Se ela for, todo mundo sai correndo, porque com certeza ninguém vai acreditar que foi a fé que fez tudo isso. Essa é uma alegoria. A gente posso trazer quando eu estou com dificuldade. Se eu pensar positivamente que aquela dificuldade vai sair, vai. É como diz, o problema tem solução? Tem, então não é problema. O problema não tem solução? Não. Então, são as duas coisas. Mas a gente vê, aí eu anotei para que a gente siga esse roteiro de compreensão, de entendimento, e a gente não deixe passar realmente nada. A gente vê que, como diz o item 8, Jesus encontrou a figueira sem fruto, logicamente estava fora de época, mas ele viu aquela figueira toda bonita, aquelas folhas viçosas, piosas e tal, e ele chamou, ele sabia, mas chamou para dar o ensinamento a todos. Naquela época, e a todos nós hoje. Então ele diz, poxa, ele convida a uma reflexão muito profunda sobre isso, sobre esse significado. Então eu coloquei, poxa, a gente vê, a figueira não tinha frutos, né? Simbolizava a falta de produção espiritual. Então, uma pessoa que não tem frutos, falta, né, as virtudes, falta colocar em ação, tem até dentro de si. Mas o que adianta eu ter virtudes e não colocar em ação, não colocar em prática? O que adianta eu decorar todo o livro dos Espíritos e não colocar nada em prática? O Evangelho não colocar em prática. Então a gente lembra, eu admiro muito, eu tenho parte da família evangélica, e de repente eles ficam, para ter tal versículo, tal, não sei o que, diz, essa não tem uma palavra errada, diz tudo, mas eu não queria ter uma memória assim, porque a minha é de correr, ela vem e vai apagando, é desse jeito, é difícil, né? Aí, mas a gente vê, é esse ensinamento que ele está dando para a gente nessa lição. Então, a fogueira no título simbolizava a falta de produção espiritual e diz que a fé para o espiritismo não é apenas crença, mas sim a aplicação dos princípios morais de nossa vida. É muito importante isso. Não é só crença. Crença é uma palavra melhor do que ter fé. Crença, eu acredito. Mas acredita nele. Mas você tem fé mesmo. Confia em você, confia no ser superior. Quantas vezes duvidamos que algo vai dar certo? Quantas vezes duvidamos que tudo passa? Que o nosso problema vai passar? Quantas e quantas vezes? O próprio Chico, ele pediu a Emmanuel nessa história que tudo passa. Chico pediu a Emmanuel, estava com problema, estava com dificuldade, estava triste, não por ele, mas pelas pessoas que o procuravam. Então ele estava triste, e pediu a Emmanuel, por favor, você conhece Maria, convive com Maria, né, a mãe de Jesus, peça um conselho, peça a ela uma mensagem para mim. E ficou esperando. Olha só, se Chico pedia para Emmanuel, eu me lembro daquelas pessoas, olha, vai lá no conselho, reza lá por mim. Foi assim que o pessoal lá, com os espíritos lá, só falta pedir para ele tomar um passe também por eles, não é? É interessante isso. Então, o Chico pediu, passou um tempo, ela não chegou, aí Chico trouxe a resposta toda, você pegou um papel, botou um monte de papel, ficou lá concentrado para receber a mensagem de Maria. Aí ela disse, tudo passa, e tudo passa. Diga, bora, diga o médico. Tudo passa, por isso que eu mandou dizer. Apenas isso. Poxa, o que significa tudo passa? Está dentro da nossa fé. É acreditar em Deus. É acreditar na sua misericórdia, no seu amor.
na intenção que Ele tem para cada um de nós, porque Ele quer que cada um de nós sejamos felizes. Então vai passar. Então também vai passar. Tudo passa. Vamos lembrar dos nossos problemas que já passaram? Quantos problemas a gente já teve quando estava vivenciando era tão grande que parece que não acabava nunca. Passou. A gente já vem com mais um, e assim a gente vai como se fosse levando a palavra para frente. E quando a gente leva a palavra para frente, ninguém vai a palavra para trás. Então, nos empurrando, porque a vida nos impulsiona. Não adianta ficarmos estacionados. É a lei do progresso que nos impulsiona. Podemos ficar estacionados numa encarnação, mas vai se arrepender por isso do tempo perdido. Porque vai ver que não adiantou nada, ele não se aproximou da felicidade que queria, do progresso espiritual que queria. Então, a gente também vê aqui que a gente deixou de produzir os frutos por quê? Bonitos por fora, talvez até lembrando de mensagens espíritas, talvez até falando alguma coisa, mas cadê o fruto? E o que são os frutos que nós possamos dar? É a prática do bem, é a prática da caridade, é a prática do perdão, o esquecimento de mágoa, de ressentimentos. São esses frutos que a gente está lembrando agora, mas tem tantos frutos que a gente poderia ajudar, consolar, levar esperança, levar as pessoas a se reerguer. Quantas pessoas observam andando na rua, observando triste, preocupado, ela está pensando nos seus problemas, nas suas dificuldades. E já pensou, já se ligaram, já prestaram atenção de quando a gente está, por exemplo, no consultório médico. E de repente uma pessoa que não nos conhece começa a contar seus problemas, é porque está vendo o seu coração, aquele problema, aquela dificuldade, e ela quer alguém para conversar. Acontece os tempos de ônibus, acontece no lugar público que você esteja, de repente uma pessoa que nada você pensa, uma já tem seu conhecimento espírita. Sabe como é que é isso? A espiritualidade é que aquela pessoa está com problema. Vê que você já tem conhecimento suficiente para que ela desabafe e você a console. E a gente acha que não sabe consolar, a gente acha que não sabe dar um conselho, a gente acha que não sabe dar uma esperança, levar fé de alguém, mudar aquela pessoa do triste com alegre, ou pelo menos se encher de fé novamente, recarregar sua família, recomeçar. Cada um de nós não temos condição de fazer isso. Não é uma vamos ser espírito, vamos para casa espírita, vamos lá fazer uma consulta, não. É você. Vocês lembram de um palestrante espírita que era lá de Nova Jerusalém, Jonas Melo? Jonas Melo, ele mora no Espinheiro, e quando perto da federação, na João Carlos, ele foi para encruzilhada. Eu ia passando e vi Jonas Melo dando passe no morador do outro que caiu para a coxinha, na minha ferida. Eu era anunciante do meu espírito. Eu olhei, meu Deus, quando passe ali as pessoas passando, olhando, ficou até as pessoas parando para olhar aquela cena. E eu imediatamente eu teria coragem de fazer aquilo, não ia fazer aquilo. Foi uma lição mostrando o importante do portam os textos do mundo de fazer caridade e ajudar a minha no momento. Eu saí, puxa, eu não conhecia, meu amigo, mas eu não conhecia de vista. Eu já tinha visto de um médico, de algum evento, de uma palestra, algum coisa. Então eu olhei e reconheci. E saí admirado. E foi uma lição do filme, puxa, a gente tem vontade de encontrar um outro. Não, pesquisa para estar fácil também. Mas não é assim que aconteceu. Então, são os nossos frutos. Então, a gente vê também que isso, quando Jesus fala assim, a importância das ações. A maldição de Jesus é a figueira interpretada como uma representação de lei de causa e efeito. Nossos pensamentos e ações geram consequências e a falta de produtividade espiritual pode levar a resultados negativos. E a gente conclui por que lei de causas e efeitos. A gente está falando aqui que a gente pode ter mil virtudes, mas
Se a gente não souber praticar, colocar essas virtudes por fora, aí causa efeito quando a gente tem um momento de sofrimento, de uma adversidade, a gente procura saber o que deu causa disso. Então, o meu sofrimento não foi a causa da minha inércia, não representa a figueira toda bonita ali, toda cheia de flores, de folhas, de sodas e tudo, mas sem tudo. Eu me pareço com aquela, mas o que você fez? Nada. Aí a gente lembra de um outro dizer. Nós temos um companheiro de trabalho lá na casa do caminho, né? E que toda quarta-feira sai, depois da palestra, de 1 às 9, então o pessoal sai para fazer a distribuição de sopa aos nossos irmãos de situação de rua. Sopa, pão, café, leite, o que tiver. A gente só vai dificuldade porque tem a palestra. Então era no meio de junho, julho, assim, bem frio. A gente encontra aqueles senhores lá da terceira, quarta idade ali e tal. Tinha um que estava sem camisa. E foi todo se tremendo, agradecendo a sopa quentinha, eu que uma da sopa dele e tal, e ele com aquele frio. Aí a gente se reuniu assim, aí conversando, né? Vamos fazer um campanha lá na casa, pedir às pessoas para trazer cobertores, para trazer manta, alguma coisa para, né, agasalhar esses irmãos que estão aqui passando necessidade. Olha, uma quarta-feira. Só ia ter reunião na outra quarta. Aí ia começar o pedido. O pessoal ia trazer na outra quarta. 15 dias. Né? Sabe o que um dos irmãos que estava ali fez? Chegou perto, chegou a sua camisa. Eu me decidi, para poder menor, chegou perto daquele senhor e falou: eu posso vestir, eu posso sentir que eu chegando e vestir para ele não. Ele respeitou, posso. E o primeiro fogo nem respondeu, mas o seu olhar era de gratidão. Ele vestiu a camisa. O que isso vem? Que lição nós aprendemos? É o momento, é agora, é isso que Jesus está falando, da fé agora. Então a gente sai daquela mesma chalão para se encontrar outro lá sem camisa para tirar e dar também. Ele não quer seguir. Mas não é assim que funciona. Funciona, sabe como? Na mesma noite, depois de rodar, então a gente compra mais ansiosos. E tinha um que a gente dá, naquele corpo de margarina grandinho, uma sopa, da colher, e ele sentava lá, pegava a colher, mal de parte, sentava a boca, e derramava, e a gente pode fazer uma prece para a espiritualidade e curar esse Senhor. O mesmo irmão sai no meio da gente, senta na calçada com ele e pede para poder servir a ele. E ficou com a colher, dando a sopa na boca dele. Aí os olhos tinham de lágrimas, e de todos que estavam aqui. Porque era tanta lição, e essa lição tocou profundamente, porque a gente transferiu, vamos pedir para Deus, para Jesus, para a espiritualidade, para curar. Enquanto que nós, a figueira, não colocamos nossos frutos. Não tivemos o mesmo sentimento de sentar e de dar sobre aquele Senhor. Então a gente conclui o sentimento de gratidão depois, reconhecendo o ensinamento do Cristo. Reconhecendo que a gente não pode esperar para o nosso irmão, se está com fome, não embora. Se está precisando, a gente lembra. Vamos separar. Estava com fogo no vestimento, estava assim, roupa no vestimento, estava preso no vestimento. Imediatamente a gente lembra disso. Eu achei assim, isso ali. Poxa, a gente implorou pelo Senhor Cristo. Nós vamos adiante, porque sangue, de que a palavra nos ensina, foca no sentimento de evolução. A necessidade de evolução. Aí diz que a figueira sem frutos representa também a estagnação espiritual. Estagnar é parar, sem fazer nada. É como eu disse, passar essa encarnação sem fazer nada. Nada.
Ah, vou para a academia? Não, depois eu vou. Ah, bora livros para o hospital? Não, depois eu vou. Ah, bora participar de estudo na academia? Não, depois. Não, depois. Aí, na próxima intervenção eu vou fazer. Será que é assim que funciona? A gente deixar para uma próxima intervenção? Não é assim que funciona. Por isso que ele diz a estagnação espiritual. Diz que a evolução na lei natural, todos nós estamos em um constante processo de aprendizagem e aprimoramento. Então, a palavra lembra a importância da gente poder estar em movimento. E também, essa questão da maldição. Aí, coloquei, né, que a maldição de Jesus à figueira pode parecer severa, mas o Espiritismo nos ensina que Deus não pune, mas sim corrige. Então a gente tem que tirar essa mania que tem, eu estou pagando. Eu estou sendo punido, não. A doutrina do Espírito diz que ele nos corrige. Nós estamos sendo corrigidos. Vamos nos ver agora no mundo, numa sala de aula, em que nós temos um professor. Quem é o professor? Jesus nos ensinou. E nós, como alunos, temos que aprender. E para que a gente comprove que aprendeu, tem que provas. Provas que nós escolhemos, que nós estamos lá na escola, e que a gente se queixa por pequenas provas que nós escolhemos. As expiações também precisam, mas quando temos maturidade espiritual, nós temos limite. A gente vai ter coisas que a gente não possa superar. Mesmo porque eles aconselham nós, daí você tem condição de passar. Mas aqueles teimosos que pedem expiação, que está além da capacidade deles de suportar e passar por ela, eles lamentam muito a respeito do livro. Chegam aqui e desistem daquilo. Grande parte é isso. Não suportam a dor, o sofrimento, a situação cristã, não conseguem visualizar por falta da fé, e foi muito pesada a expiação. Então, para sair, tirar ele, pensando que vai acabar com o problema, realmente vai acabar. Então, depende do merecimento do cliente. Tudo depende do merecimento. Nem todos que cometem suicídio vão culpar os suicidas. Vão sofrer o trauma, não. Depende do merecimento do diversas existências. Porque aí é uma outra palestra para as causas, né, do suicídio. Porque tem gente que já fica, não é tipo porque fez algo errado. Mas é sério porque foi um outro de alguém. É tão assim para ajudar os outros, aí esquece toda a lição do Evangelho. A gente olha alguém no olho do nosso irmão na palavra do outro. Dentro de uma doutrina espírita, você lembrando desse ensinamento, é tudo junto, você não tem como escapar. Aí tem cada doutrina espírita não nos condena, mas chama atenção. Quando ela diz assim, seja humilde e entenda que outra coisa, você vai ter uma coisa. Eu não vi você orgulhoso, eu vi nenhum livro espírita sério em que no decorrer, no livro, realmente, tem tanto livro aí que de repente está aparecendo, não tem muita gente escrevendo também, dizendo que é psicografado, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então aí, você apoiou, você não. Nenhum recurso espiritual, nenhum amigo espiritual, né, evoluído para chamar a gente de apoiador. Ele vai dizer, seja humilde. Seja verdadeiro. O problema que eles amam. Bem, aí a gente vê também a responsabilidade pelas consequências. Que a gente deve ter consciência de que nossas escolhas têm consequências. E que fomos responsáveis pelos nossos atos. Aí a gente já comentou sobre isso. Mas que a gente pense bastante, que a gente não acha por impulso. Então, o item 9, né? Ele é pequenininho, a gente vai rapidinho para poder compreender. Diz assim: a figueira que secou é símbolo dos que apenas aparentam propensão para o tempo,
mas que, em realidade, nada de bom produzem dos seus oradores que mais criam, nada de bom produzem. Os oradores que mais brilho têm do que solidez, cujas palavras trazem superficial e feliz, de sorte que agradam os ouvidos, sem que, entretanto, revelem, quando escutadas, algo de substancial para os corações. É de perguntar-se: que proveito tiraram deles os que o escutaram? Simboliza também, essa palavra, todos aqueles que, em meio de ser úteis, não o são. Todas as utopias, todos os sistemas ocos, todas as doutrinas carentes de base sólida. O que, as mais das vezes, falta é a verdadeira fé. A fé produtiva, a fé que abala as fibras do coração, a fé numa palavra que transforma montanhas. São árvores cobertas de folhas, porém, pálidas de frutos. Por isso, é que Jesus as condena à esterilidade, porquanto dia virá em que se acharão secas até a raiz. Quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que nenhum bem para a humanidade houver produzido, cairão reduzidas a nada. Que todos os homens deliberadamente inúteis, por não terem posto em ação os recursos que traziam consigo, serão tratados como a figura do ser humano. É muito forte esse temor. Mas é um alerta, porque a gente entra no tempo do Antigo Testamento. O que Moisés, por exemplo, ensinava a temer de Deus? Todos obedeciam por medo. Existia uma lei que muitas vezes ele também dizia que vinha de Deus para que as pessoas ficassem pelo medo. Então, nós fomos criados a temer Jesus, a temer Deus, por exemplo. Então, ele diz isso aqui para que a gente possa alertar, dar uma sacudida na gente. Ele relembra: poxa, você tem recursos e não coloca em ação, você fica estacionado, você fica sem fazer nada, então vai acontecer alguma coisa de boa para você. Não adianta ficar Senhor, Senhor, não adianta. É isso que ele está dizendo. Se nós temos o conhecimento para fazer a caridade, para praticar o amor, para perdoar, para ser melhor, para ajudar o próximo, e não fazemos nada, é isso que ele está falando para a gente. A gente depois não vem dizer Senhor, Senhor, e fazer nossas preces, que a maioria das vezes é só para pedir, a gente esquece de agradecer. A gente esquece de dizer a Deus obrigado por isso. Mas eu vou dizer obrigado pelo amor, obrigado pelo sofrimento, obrigado pelo pão que está faltando, sim, porque são aprendizados e lições. Tudo na vida a gente tem que buscar a causa. A gente tem que buscar o sentido daquilo que a gente está passando. Porque a doutrina explica, revela para a gente, revelando, esclarecendo as palavras que Jesus trouxe para a gente. E essa fé é fundamental. Então, pessoal, o último item, ele fala: os médios, olha quem foi que ele falou agora, sim, fazendo registro, porque ele começou falando aqui daqueles oradores, né, que falam bonitos, né, que falam. Aí eu me lembrei, né, que há muito tempo, né, começando a doutrina espírita e tal, aí tinha congresso de Valdo Franco, pequenininho. Aí a gente ia assistir lá nos professores e tal, e o Valdo começou a sua palestra. E começou a falar e tal, aquela maneira de Valdo, e todo aquele teatro de silêncio. E ele falando, que teve um momento que tinha uma parada, aí quando ele começou a falar de uma forma diferente, ele falou: porque agora não tinha de entender. Porque ele disse depois, puxando o olho dele: fale o princípio para Deus que eu estou. Ele é muito tranquilo. Então, para ele era normal falar daquela forma.
só que ninguém pode entender nada. Então, ele, com humildade, falou isso. Não tem porquê. Quando ele me puxou de orelha, todo mundo riu e bateu palma. A bandeirante que puxou de orelha dele. Né? E com humildade, a pessoa fez uma linguagem que todos compreenderam e todos entenderam. É a crítica que eles fazem. Para aqueles que querem uma vaidade de falar difícil, quantos imitadores tem de volta? Deus, a gente tem que estudar, aprender, passar aquilo que aprendeu de uma maneira simples, humilde, todos os nós, porque a gente mesmo por simplicidade. Então, ao estudar, para mim, principalmente para mim, quando dá um tempo na palestra, meu Deus, é isso que eu estou precisando, eu já começo logo a ler, eu tenho que aprender, porque não é à toa, quando você abre um livro, aquela página é para você. Não tem nada a ver com o livro. Ah, isso aqui é para fulano. Ah, isso aqui é para secreto. Não está lendo um livro assim, literatura, escrita, um romance, uma coisa assim, com um personagem que faz muita coisa errada, aí a gente começa a lembrar das pessoas. Olha, isso aqui parece fulano. É assim, é essa. E você se vê com o personagem coitadinho da história. Ah, eu sou isso aqui, sou tanto. Qual você não viu? Aí, nas últimas páginas, né, ele tem uma felicidade. Tudo mais a gente. Por que uma lição de hoje é tão importante para a gente? Toca no foco. Né? Bem, agora ele chama a atenção dos médicos. Pessoal, não esqueceu de ninguém. A interpretação da doutrina espírita também leva a essa interpretação. Os médicos são os intérpretes dos espíritos. Suprem, nestes livros, a falta de órgãos materiais pelos quais transmitam suas instruções. E daí vem serem dotados de faculdades para ser feito. Nos tempos atuais de renovação social, cabe-lhes uma missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual aos seus irmãos. Multiplicam-se em número para que abunde o alimento aos por toda parte, em todos os países, em todas as classes da sociedade, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que nenhum pouco faltem e a fim de ficar demonstrado aos homens que todos são chamados. Se, porém, eles desviam do objetivo providencial à preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a põem a serviço dos interesses mundanos, e em vez de frutos sazonais, dão maus frutos, se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, se nenhum proveito tiram dela para si mesmos, melhorando-se, são quais a figueira estéril. Deus lhes retirará um dom que se tornou inútil neles, a semente que não sabem fazer que frutifique, consentirá que se tornem presas dos espíritos maus. Perfeito a interpretação de Allan Kardec. Perfeita essa interpretação, logicamente, ajudada pelos espíritos superiores, pelos espíritos verdades. Então, tem pessoas nas nossas andanças, nas casas espíritas, muitas vezes ouvimos de que tem um médico que esse não é um da casa espírita. É aquele que vê, é aquele que escuta, é aquele que sabe do seu passado, do seu presente, do seu futuro. Parece que tem bola de cristal. E a gente vê, quem conhece a doutrina espírita, é como nos ensina agora, um médium intérprete do mundo espiritual ao mundo material. O Espírito transmite a mensagem através dele. É como o Chico diz, eu sou o telefone
volta de lá para cá. Então, aquele médium, ele chama a atenção, que não quer compromisso moral de executar essa missão. Aqueles que cobram, que enganam, então, esses, ele disse que pode acontecer com eles. A figueira seca, que não produz frutos. Se for dado para ele, tem uma frase de Emmanuel, uma explicação dele, em que ele diz que o médium é aquele que já errou muito em vidas passadas e que foi dada a mediunidade para ele nessa existência para ele poder se redimir. Não viu? A gente não leu aqui que os ensinamentos devem ser utilizados para ele. É cuzão, para não sei o quê. Em primeiro lugar, para ele. Ver como o Chico aprendeu através da sua mediunidade. O número de livros psicografados foi aprendendo tudo isso. De repente, a linguagem dele era de alguém que tinha feito corporal. Você já viu quando o Chico se expressa, ninguém acredita que alguém que não teve estudo nenhum. E ele vai dizer, nós também, lá no finalzinho, aquele que tem mediunidade, que não trabalha para o bem do próximo, mas também que não utiliza de meios para vender a mediunidade. Simplesmente diz, não, mas eu não quero, não gosto disso, eu não vou. É uma figueira sem frutos. E Deus retira dele. É aquela história, eu vou deixar para a próxima encarnação. Será que vai? É assim. Poxa, tem tanta gente que diz assim, puxa, eu queria ter mediunidade, eu queria ver espíritos, eu queria ouvir, conversar, mas com o objetivo da finalidade, tem alguma coisa por trás. Ele quer ver seus parentes, ele quer ver amigo, ele quer qual o motivo. Então a gente tem que ver o dia, mas pergunte a esse que queria ter toda a mediunidade do mundo, se ele tem a mediunidade de ir para o dinheiro, uma mediunidade de ir para um hospital, uma mediunidade de fazer um hospital para tentar um passe. Pergunta se ele tem essa mediunidade. Agora, 0% uma palavra poder. Tem um aniversário, alguém que quer 0%, não foi criado. Vou lá. E como a gente perde a oportunidade? Mas a casa espírita, olha, toda terça-feira tem reunião, uma outra terça, hoje eu vou para tal lugar. Mas estou fazendo o que tem, todo mês tem, então eu vou para outro, outra vez eu vou para tal lugar. Será que você, antes de partir do que você não vai? Tudo espiritual. Então são reflexões que a gente tem que fazer. E aquele orgulhoso pela mediunidade que tem, é inferno, é um novo. Então a lição de hoje é tão importante para o nosso dia a dia, para a nossa vida, para as nossas reflexões. Se a gente começar a observar, no nosso dia, a gente vai lembrar ocasiões que tem a lição de hoje, para a gente aplicar. Ou alguém, uma cena, alguma coisa que você vai visualizar, vai presenciar, e de repente vai lembrar da lição de hoje. Não vou nem pedir para beneficiar da televisão, porque aí também é covardia. E a quantidade que a televisão só tem audiência quando fala em crimes, em assassinato, em morte, e coisas desse tipo. Aí a audiência vai lá para cima. Um dia, quando eu cheguei no Recife, aí meu vizinho tinha vou dizer o nome dele, vou dizer que é ele o nome dele. Né? Aí, então, de repente, levantar, botava aqui amanhã aquele lá, naquele programa que o cara dizia: mataram com 10 facadas, não sei o que, rapaz, a vontade de manhã para você trabalhar, tomar café, ouvindo isso. Aí teve um dia que eu cheguei lá, pelo amor de Deus, acho que eu conheci a bondade mesmo. E ele foi uma pessoa maravilhosa, baixou, não teve problema. E tem vizinho, não é?
Então, vê só, e gente bota volume. Então, esses programas que falam só em coisas tristes, a audiência é grande. Vê novela. Eu sempre gosto desse exemplo, né? Novela começa o mal no bem, o mal superando o bem, né? Maldade, passa 3, 4, 5 meses, às vezes você não vez demora mais. No último capítulo acaba a maldade e acaba a novela. Não dá o conheço mais. Mas a gente tem que ver o seguinte: seguindo a lição, a gente tem que olhar as diversas áreas. E a gente tem que ver que nós somos espíritos e nós temos a nossa individualidade. Um mais evoluído, outro em igualdade de evolução, e outros menos evoluídos. Então, esse mundo tem essas coisas. Então, a gente vê pessoas super evoluídas moralmente, no plano moral. E a gente vê os símbolos que estão habitando que ainda não foram civilizados. Vê a diferença. Então, quando a gente vê esse noticiário, são, infelizmente, espíritos que não evoluíram, que se compadecem, que são felizes em fazer o mal, que simplesmente compram o celular, mas se quer matar, atira de graça. Porque para ele aquilo ali vai ser reconhecido na comunidade dele como herói. Então, vê os valores que eles têm. É diferente dos nossos valores. Os nossos valores são esses que nós estamos aprendendo com Cristo. Então, a gente tem que não condenar, não sentenciar, mas ter misericórdia, assim que nós queremos ter misericórdia de Deus. Quando a gente vê, não sentenciar, mas a gente vai a Deus, glória ao Senhor, que a espiritualidade o ajude a reconhecer que eles estão em paz. É o trabalho que é feito na reunião de manifestação. Quando chega aquele mundo cheio de ódio, desinteressão, perseguição de 300 anos. Aí a gente pergunta, eu disse coisas que sim. Mas o que foi que ele te fez? Esqueci. Mas estava ali, brincando. Esqueci. Então, rapaz, você esqueceu, nem você sabe mais, então perdoe. Você estava algemado para ele, se livre, para ter sua vida, para ter sua família. Você tem sua família presente, você não tem aqueles instantes, você está deixando de evoluir, você está deixando, né, preso aqui, não viu mais nada, só aquela coisa perseguindo. Puxa vida. Vê? Então são níveis diferentes de evolução. Graças a Deus, nós estamos, como diz o Evangelho, quem éramos nós a sermos passados? Estamos melhores? Então, que procuremos que Deus nos abençoe, nos fortaleça cada vez mais, para que a gente seja uma árvore, onde procure nos aos frutos, mas a sombra que refresca, aquela árvore que ajuda a todos que procuram. Cada pedacinho dela, da parede, da pedacinha, seja de utilidade para todos e a todos. Fiquemos em paz, na paz do nosso Mestre Jesus. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento, agradecer a nosso Deus, fechando nossos olhos, e ter em nossa tela mental o nosso querido Mestre Jesus, sorrindo de braços abertos, nos convidando para um abraço, e nos conduzindo pelo seu caminho, pela verdade, por essa vida, e chegarmos à verdadeira felicidade. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado por enviar os mensageiros que nos auxiliam todos os dias. Obrigado a Jesus por nos trazer o Evangelho, a boa nova, que faz com que renasçamos a cada dia, a cada instante. Obrigado à espiritualidade olímpica que está também nos anos de Deus. Que tenhamos mais força, mais coragem para seguir adiante,
praticando como uma boa árvore os frutos que guardamos nos nossos corações. Que possamos ter os abertos, as portas abertas, para que sempre esteja saindo do nosso coração. Que possamos também esfazer esse amor que temos. Seguir esse fundamento do Cristo de amar o próximo como a si mesmo. De fazer pelo próximo que queremos que Deus faça. E sempre humildemente comparando o Cristo aquilo que é Deus. Muita paz a Deus.